Boa noite a todos. Quero, nesse momento, agradecer ao presidente dessa casa, o vereador Glauco Godoy, agradecer o vice-prefeito Silvino Sinta, agradecer o vice-presidente dessa casa, Alberto, o vereador Maurício, o ex-vereador Luiz Henrique, o ex-vereador Edmilson. Quem mais nós temos aqui? Agradecer aos funcionários dessa casa, agradecer a presença do meu amigo e empresário Edmo, agradecer a presença da comissão do Condefat, agradecer ao público presente. Meu nome é Wilson Teixeira, conhecido como Wilson Rodoviário. Quero iniciar aqui a minha fala dizendo o seguinte. Eu tenho absoluta certeza que eu vou sair desse lugar e ninguém vai dizer para mim que eu não devo preservar as coisas antigas, porque eu sei dessas obrigações que nós temos que realmente exercer. Mas eu vi uma questão aqui a ser debatida, primeiro que estão abertos ao diálogo. Já começa com todo respeito e com a devida vênia, com a falta de educação em que você vem aqui à frente para falar e não consegue falar. E você fica aqui em pé, aguardando o momento da sua fala. Eu, como um mero mortal aqui nessa cidade, eu ouvi coisas aqui hoje que eu fiquei abismado. Se a pessoa não quiser investir aqui, ela vai investir em outro lugar. Todos os dias são dezenas de pessoas que batem à minha porta pedindo um emprego. Mas eles me pedem um emprego, sabe para quê? É para comprar o arroz e o feijão. Eles me pedem um emprego porque eles não conseguem pagar um aluguel. E aí hoje eu ouvi, não, se não quiserem fazer empresa, não quiserem fazer indústria, que vá para outro lugar. Que linha de raciocínio é essa? Penso eu, ok? É a minha linha de raciocínio, penso eu, que não respeita o que o cidadão hoje está necessitando. As pessoas precisam se alimentar. É muito fácil quando a pessoa fala, olha, eu estou aqui no exercício do cumprimento do meu dever legal como funcionário público. Ótimo! Quem é que paga o salário do funcionário público? Então, eu ouvi tantas coisas aqui hoje, e aí eu estou vendo aqui um empresário dizer, vamos ouvir a população, porque a população não foi ouvida, ninguém é contra. Nós vamos para Paraty, a gente verifica aquela vila antiga é maravilhosa. Mas a população aqui não foi ouvida. Ninguém ouviu a população. Simplesmente chegou lá e falou, não, é isso. Por que eu digo isso? E claramente, porque eu, como um dos investidores nessa cidade, fui convidado a participar de um consórcio de grandes empresários, inclusive empresários da África do Sul, do Uruguai, que me convidaram para participar do consórcio, para que nós pudéssemos participar do leilão, e para que realmente a gente pudesse trazer o desenvolvimento para a cidade, para suprir a necessidade das famílias que estão aqui, que cresceu a cidade de Piracaia. As pessoas não têm emprego, as pessoas entram dentro de um ônibus aqui e vai lá para Extrema. Mas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tem ninguém aqui, nem do Condefat, nem do sei da onde, para ver essas pessoas pegando um ônibus e indo lá para Extrema, em busca de um emprego. Então, dizer que essas empresas estão certas de ir para lá e que os seus filhos, os seus netos, as pessoas que querem morar nessa cidade, elas vão sobreviver do quê? Então, precisa respeitar um pouco mais o empresário também. Porque nós queremos respeitar a questão do patrimônio histórico, artístico, cultural, sem dúvida nenhuma, eu quero que os meus filhos conheçam tantos lugares maravilhosos que são preservados, sem dúvida nenhuma.
Eu só não quero que os meus filhos, e não quero, e já me manifesto aqui, que não seja preservado, pelo amor de Deus, aonde eu nasci, na Vila Brasilândia, lá na Zona Norte. Porque era de um jeito, agora já está de outro. Não preserva lá não, porque lá o negócio é feio. Agora, nós estamos no eixo viário. Nós estamos no eixo viário. Alguém aqui é empresário e sabe o que eu estou falando, o que é um eixo viário, interligando a uma das maiores rodovias do Brasil, que interliga com as maiores rodovias, rodovia Presidente Dutra, Fernão Dias, Anhanguera, interligando aos maiores aeroportos, como em São José dos Campos, como Guarulhos, Indaiatuba, o fluxo de mercadoria. Não, peraí, só um minutinho, vamos fazer uma conta básica. Eu prefiro montar a minha empresa em Bom Jesus dos Perdões do que montar em Piracaia. Sabe por quê, Edmo? Porque lá, um caminhão que esteja lá, e ele tem que vir para Piracaia, ele percorre 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. São 40 quilômetros, um caminhão. 5 dias na semana, ele percorre 200 quilômetros a mais. Mas no mês, um caminhão são 800 quilômetros a mais. Mas as pessoas não sabem o que é o pneu, o combustível, o diesel, a hora, porque quanto tempo você gasta com o motorista vindo de lá para cá? 20 quilômetros, você gasta numa média de 20 minutos, 20 minutos para ir, 40 minutos, é quase uma hora que o empresário tem que pagar para que a pessoa se desloque de lá para cá. Mas ninguém faz essa conta, sabe por quê? Porque são funcionários públicos, porque não são empresários, porque não sabem o que é desenvolvimento, o que é necessidade para a população. As pessoas não sabem fazer essa conta, porque eu estou falando de um caminhão. E se eu tiver uma frota de 50 caminhões? Qual é o custo disso para uma empresa? Quantas pessoas nós poderíamos empregar aqui? Então as pessoas não sabem o que estão fazendo. Eu não sou contra o tombamento. Parabenizo até o Edmo aqui por ter feito aquela preservação, que eu tive o privilégio de ir lá e conhecer tudo que você fez, como foi bem falado aqui, que você fez o dever de casa. Eu fico orgulhoso de conhecer pessoas como você. Fico orgulhoso. Eu peço a Deus todos os dias, que nos dê saúde, saúde para cada empresário dessa cidade, que mantenha os empregos, porque a quantidade de famílias que precisam se alimentar, precisam comer, por causa desses empregos que são gerados aqui no município, que hoje não tem. Hoje eles vão lá para Extrema. Então, eu aqui, como cidadão, como um mero mortal e pagador de impostos, eu aproveito o ensejo e a oportunidade, diante das autoridades municipais, do prefeito, do presidente da Câmara, do vice-presidente, do vereador, que vocês chamem a população para ser ouvida, marquem uma reunião com o governador do Estado de São Paulo, independente se tem um órgão criterioso, específico, para realizar o trabalho. Ninguém está questionando o mérito e a competência dessas pessoas. Mas precisa ouvir a população. Qual é a necessidade da população? Porque nós moramos aqui, nós sabemos a necessidade da população. O que a população precisa? Se vocês me permitem, eu vou ler aqui rapidamente, porque eu acho que é do conhecimento de todos, que o artigo 19 do decreto 25 diz o quê? O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação, o que vai acontecer com ele? Alguém já sabe? No artigo 18, sem prévia autorização do Serviço Patrimônio Histórico, você não poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade. Como que eu vou fazer um investimento e adquirir uma área onde eu não posso tirar a visibilidade, onde eu não posso fazer uma movimentação? Isso é literalmente absurdo. Absurdo. Por quê? Porque estão levando conta, simplesmente, as pessoas, as famílias que moram ali, que aqui de antemão já quero que tenham o meu respeito e saber da dignidade que eu tenho
em ver cada pessoa ali morando bem, porque não é mérito nenhum uma pessoa morar numa casa que realmente, se der uma chuva de vento, vai cair mais água dentro do que fora. Então, não é mérito nenhum uma pessoa morar. Que a prefeitura busque recursos com o governador do estado de São Paulo para fazer casas melhores, para que seja desapropriado. O nobre amigo Edmilson até deu uma ideia que eu até comecei a pensar rapidamente. Falei, poxa, é muito bacana, porque ele falou, vamos arrumar uma solução. E eu comecei a pensar, porque eu falei, eu preciso literalmente compartilhar, né, de uma ideia bacana. Vamos fazer o seguinte, então, vamos fazer melhor. Pega a coisa tombada, desapropria e fica lá para o governo do estado de São Paulo. Manda o governo assumir a coisa tombada e tira as restrições da área e vai a leilão, que nós vamos participar desse leilão. Mas tira essa coisa tombada lá do meio. Coloca lá uma área, separa uma área, desapropria uma área de Bataatuba e construa casas boas, com dignidade, para que essas pessoas que moraram a vida inteira, que têm uma história lá, mas que os filhos dela também tenham dignidade. Porque hoje eles brigam por aquilo, mas amanhã os filhos não vão querer morar lá. Eu estou falando isso porque muitas pessoas me procuraram e falaram assim, viu, se eu sair de lá, eu vou pagar um aluguel quanto? Quanto que eu vou pagar um aluguel fora? Sabe, não é meu aquilo, não me pertence, e eu acredito que também, sem dúvida nenhuma, os direitos dos funcionários da Bata têm que ser preservados, e acabou. É prioridade pagar os salários que estão devendo, e que dê para comprar uma mansão. Que bom que pague com juros e correções monetárias. Agora, não se pode querer travar o desenvolvimento da cidade e vir aqui dizer que isso não vai travar o desenvolvimento. Se falar para mim que não vai travar o desenvolvimento, então você mostra para mim o que você tem de empresa, o que você tem de conhecimento administrativo, o que você tem de conhecimento em sistema rodoviário, para você fazer um tombamento às margens de uma rodovia. Isso é impróprio, gente. As pessoas querem comida, as pessoas querem se alimentar, as pessoas precisam de emprego. As pessoas querem emprego. É isso que elas querem. Querem fazer um tombamento? Então tombe lá, arruma 2 melhorzinhas, 3 casas melhorzinhas lá, e tomba lá. O restante, eu acho que, eu vou falar a verdade para você, nas condições que está, é na lata, viu? É tombar de vez mesmo, tombar e derrubar tudo, porque chove mais dentro do que fora. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu estou falando, entendeu? Então, o que acontece aqui é isso. O que acontece é isso. O que acontece é justamente isso. Por quê? Porque ouvir um lado e não ouvir o outro. Eu não moro lá. Eu não moro em Bataatuba. Eu não moro em Bataatuba. Mas acho que Bataatuba é um dos melhores locais para que possa se desenvolver, para que possa gerar emprego, para que a sociedade de Piracaia tenha subsistência, para que possa ter um PIB melhor dentro desse município, para que a economia do município possa realmente melhorar, para que a gente tenha um giro, como houve na época da Lecheval. É isso. Edmo, eu peço a Deus pela sua vida, e que Ele te dê sabedoria, e que te dê paz em cada noite, para que você não leve a sua empresa embora. Tem pessoas que precisam do emprego, do seu emprego, como outros empresários que estão indo embora. Eu peço a Deus que Deus te dê essa sabedoria, te dê essa paz no coração. Eu não tenho a minha empresa em Bataatuba, mas eu vejo aquilo como uma área de crescimento, sempre almejei aquilo que possa crescer, porque não dá para crescer no bairro do Peão. Não dá para uma empresa ir lá e montar no bairro do Peão. Quem quiser investir, vai investir lá no bairro do Peão. Aonde? Jesus, aonde nós estamos vivendo? Então é muito fácil para as pessoas que hoje não precisam de emprego. Agora as pessoas que precisam de emprego, que precisam de um salário, que precisa colocar o alimento dentro de casa, que precisa cobrar do prefeito, que não tem médico, que não tem posto de saúde, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas por quê? Porque não tem receita. Sabe o que é isso, Edmo? Crescimento desorganizado.
é um crescimento onde as pessoas vão chegando, elas vão se acomodando, aí acha que o IPTU, nobre prefeito, acha que o IPTU paga. Paga. O IPTU paga, prefeito, essas despesas. O IPTU de uma casa consegue pagar o médico, o dentista, os exames que tem que ser feito, a escola, a educação, porque a primeira coisa que a pessoa bate no peito, ela fala assim, viu, eu pago meus impostos. Aqui, ó, meu carnê de IPTU. Mas não sabe e não conhece de administração pública para saber o que gera hoje a fonte de renda de uma administração pública são as empresas. São as empresas. São os pagamentos de ISSQN, são as verbas que vêm dos IPVAs, dos veículos, os impostos sobre serviço. Então, eu sou um mero mortal, eu volto a dizer, não vou sair daqui e ninguém vai me dizer que eu não devo preservar um patrimônio histórico. Porque eu tenho essa consciência que se deve preservar os patrimônios históricos, quando eles são viáveis e quando eles são solicitados na democracia que vivemos pela maioria, e a maioria é a população. Se a população decidir pelo tombamento, que seja tombado, e que aí que as outras empresas que vá buscar o seu espaço para outro lugar. A empresa vai para onde quiser, mas ouça a população, porque as pessoas não podem chegar aqui e querer mandar e dizer, vai ser assim, ponto final, e acabou. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos quietos, quem vai se prejudicar são as famílias de bem, as famílias que precisam de emprego, que precisam de arroz e feijão para comer. Então é isso que eu vim falar aqui. Quero que todos entendam a minha fala. A minha fala é uma fala meio alta, às vezes, ela tem um tom, mas não é nada de agressividade. É que eu sou meio, como é que fala? Firme e forte. E é na lata. Então, quero dizer para vocês, esse é o meu ponto de vista, preservação, sim, do patrimônio histórico, mas, antes de tudo, agradecer a oportunidade da palavra, que realmente nós temos que pensar nessas famílias e nas empresas. Então, que o prefeito, o presidente dessa Casa de Leis, possa solicitar uma reunião com o governador do Estado de São Paulo. Já vamos falar lá com o dono o dono da casa, lá em cima. Vamos lá falar com ele lá em cima. Falar, olha, a situação é essa. Eu acredito que o João Dória, como um empresário, e faço o convite para ele vir aqui, para ele conhecer inclusive a história da Bata. Achei uma coisa muito bacana aqui, se me permite falar rapidão, só para finalizar, do galpão em ser tombado, sim, e além de ser tombado, mas antes de ser tombado, ser desapropriado, como parte do município, e coloca lá um galpão para que possa fazer a venda de verduras, das pessoas que produzem ali, dos produtores. Faça ali, vamos fazer um Ceasa ali. Vamos fazer um Ceasa, pegar um morango lá de Atibaia, trazer a mercadoria para cá, entendeu? Vamos movimentar isso daí. Vamos colocar lá um posto de gasolina lá em Batatuba, o pessoal não ficar gastando gasolina para vir para cá, entendeu? Vamos movimentar. Vamos movimentar. Colocar um mercadão ali municipal. Poxa, aquilo ali é fantástico. Eu vejo aquilo ali como um mercadão municipal, coisa fantástica. Mas agora, o que não pode é querer repassar uma responsabilidade para quem vai comprar. Isso é absurdo. Se você quer passar a responsabilidade, então faz o seguinte, com a devida vênia, participa do leilão, compra e tomba e cuida lá, cuida do patrimônio, porque o governo do estado não vai dar dinheiro não para fazer manutenção disso daí não. Muito obrigado, boa noite a todos. Wilson Rodoviário na lata para vocês aí. Senhor presidente, pois não. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, eu gostaria de ratificar a fala, em primeiro lugar, do seu Artêmio, uma visão bastante de empreendedor, de empresário, no sentido de que a cidade não tem como crescer do lado de cá.
uma vez que o governo já chegou aqui na década de 60 e acabou com toda a nossa bacia produtiva na época, que é o bairro da Cachoeira Acima, que era altamente produtivo na área de agropecuária. E então, a saída do município, como bem disse o seu Artêmio, e também ratificada pelo seu Wilson, é sim o desenvolvimento do município no bairro de Batatuba. E realmente procede sim a fala do senhor Wilson, no sentido de que ele já foi procurado por empresários da África do Sul e de outros países para formar um consórcio para concorrer nesse leilão. Pelo seguinte, nos últimos anos, com a proximidade do leilão, eu, como síndico, eu fui procurado também por vários empresários, corretores de imóveis, representantes de empresários, inclusive de um grupo de Tel Aviv, em Israel, que já haviam sobrevoado a área, demonstraram bastante interesse na área e depois pediram autorização para caminhar pela área, percorrer a área a pé, e designei um funcionário para que acompanhasse esse grupo de Israel, e eles realmente estão interessados na área, só que há um impeditivo legal, que eles não podem comprar, eles têm que concorrer no leilão. Então, acredito eu que esse grupo, assim como outros grupos empresariais, estão aguardando o leilão, e inclusive já fui procurado também por um assessor, chefe de gabinete do senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp, demonstrando interesse da Fiesp também na área. Então, o desenvolvimento de Piracaia, senhor presidente, senhoras e senhores, é a região de Batatuba. E o povo realmente precisa o quê? Como bem disse o senhor Wilson, de emprego. Repito, não, a massa também não é contra essa forma de tombamento, desde que cause o menor impacto possível na realização desse leilão. Piracaia precisa sim, e repito, e faço minhas palavras do senhor Artêmio e do senhor Wilson, que haja um desenvolvimento pleno com a implantação de indústrias, desenvolvimento sim naquela área, em razão de sua logística plena, que é poucos quilômetros de 3 aeroportos citados pelo senhor Wilson, nesse eixo Campinas, São Paulo, as rodovias, etc. e tal. Inclusive, esse grupo de Israel tem interesse na área, em razão principalmente também da proximidade com o Porto de São Sebastião. Então, realmente, eu gostaria de ratificar o posicionamento prestado, as palavras que foram ditas pelo seu Artêmio e pelo seu Wilson. Boa noite mais uma vez. Eu prometo ser rápida, porque a gente já são 20 para as 11 e eu acredito que todos estão cansados e amanhã é dia de trabalho para todos, né? E trabalho foi uma coisa que foi muito falada hoje aqui, e eu vou ser bastante rápida, porque se tem algo que eu gosto do trabalho no serviço público, é sempre a oportunidade de aproximar o trabalho que nós fazemos dentro da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da população, que é quem é o beneficiário das ações que a gente desenvolve no âmbito das secretarias de um modo geral. Então, para mim, é sempre um prazer estar presente nos municípios, justamente para poder ouvir as demandas das pessoas mais de perto e conhecer a realidade. E hoje, essa audiência pública permitiu que nós, enquanto técnicas que estamos instruindo o processo de tombamento, que ainda está em andamento, que fique bastante claro, mais uma vez, vou ressaltar que não existe nenhuma decisão definitiva, né? Pudemos ouvir várias perspectivas distintas, e a gente também pode esclarecer algumas coisas. E, com o objetivo justamente de esclarecer alguns pontos, acho que o mais importante aqui nessa noite, talvez seja desmistificar algumas falas. Então, eu esperei justamente para falar ao final, justamente para ouvir quais seriam os pontos que talvez precisassem de esclarecimentos, para poder trazer isso para a população de um modo geral. Então, a primeira questão que eu gostaria de trazer aqui a todos, a Rosane já esclareceu, por exemplo, que a nossa área técnica é chamada UPPH, que é a Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, e que não somos nós que tomamos decisões sobre tombamento. O que nós fazemos apenas são pareceres técnicos, ou seja, nós fazemos relatórios
que servem de base para que uma decisão seja tomada por um conselho de representantes nomeados pelo governador do Estado. Então, portanto, não existe qualquer que seja a decisão, seja pelo tombamento ou seja pelo arquivamento, ela sempre se pauta naquilo que nós escrevemos durante o estudo, que é essa fase que se encontra o processo agora. E não necessariamente o Conselho acata as sugestões que nós apresentamos. Por que nós estamos apresentando um parecer favorável à preservação? Não é porque nós entendemos que o direito dos moradores de Bataatuba e a memória daqueles indivíduos precisa ser preservada. A gente entende que a história de Bataatuba está ligada à história do Estado de São Paulo. A Bata está ligada ao desenvolvimento econômico dessa região. Portanto, se Piracaia tem importância para a história, essa importância passa pela história da Bataatuba. É indissociável isso, a gente não consegue separar as coisas, certo? Então, não estamos aqui pautando pelo interesse individual de ninguém, nem nosso, nem dos moradores de Bataatuba. Acontece que o que a gente enxerga, os moradores de lá talvez enxerguem mais do que as pessoas que não moram lá. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é dizer por que Bataatuba é tão importante para essas pessoas e por que todo o Estado deve entender que é importante para o Estado de São Paulo e não só para essas pessoas que moram lá. Até porque o tombamento não garante a permanência deles lá. Inclusive, se o tombamento ocorrer, e as casas forem tombadas, eles não têm garantia de permanência naquelas residências. A propriedade não é deles. O tombamento não desapropria. A desapropriação é sempre uma decisão do Poder Executivo, ou seja, é do prefeito, é do governador ou é do presidente, quando existe interesse público em alguma área. Portanto, não existe nenhum tipo de afetação sobre a propriedade da área com relação ao tombamento. É por isso, por exemplo, que Rosane disse aqui, que o senhor Edmond e a nossa atuação do Condefat é tão próxima, porque o senhor Edmond, mesmo sem ter um edifício preservado, já reconhecido como patrimônio histórico, reconheceu que existia um valor naquele local e, por si próprio, decidiu preservar. E é essa a obrigação que ele vai continuar tendo caso ocorra o tombamento. Não existe nenhum tipo de incompatibilidade com atividades econômicas em edifícios tombados. Então, eu vou trazer um exemplo bastante assim, expressivo para vocês. Todo mundo conhece a marca de pneus Goodyear, né? É uma multinacional, não é uma empresa nacional. A Goodyear está instalada desde a década de 50 numa fábrica que se chama Maria Zélia. Foi uma tecelagem durante os anos 20 até os anos 40, que faliu, tal como a Bata, era uma tecelagem. A Goodyear comprou, foi desapropriado por conta de débitos trabalhistas junto ao INSS. A Goodyear arrematou esse edifício e instalou a sua fábrica de pneus, que se chama Titan, que é uma segunda linha da Goodyear nesta fábrica. Essa fábrica fica na cidade de São Paulo, no bairro do Belenzinho, ao lado da marginal do rio Tietê. Então, a gente está falando da maior cidade da América Latina, de uma fábrica que está instalada num edifício que é tombado, que foi tombado na década de 80, que está em plena atividade, ao lado de um dos maiores eixos viários da cidade de São Paulo, que conecta não só a cidade, mas a grande São Paulo aos outros estados. Portanto, eu não vejo qual é o receio de uma incompatibilidade do tombamento de quantas casas? 60 casas, alguns galpões, dentro de uma área que tem 196, é isso? Eu anotei aqui porque eu achei bom esse 189 alqueires. Eu não vejo qual é a incompatibilidade. A gente ouviu tantas informações aqui, tantas ideias para aquele lugar, que não precisam passar necessariamente por uma desapropriação. Se existem tantos investidores, estrangeiros inclusive interessados, por que não compatibilizar o desenvolvimento com a preservação, que é plenamente possível? Todas essas ideias foram apresentadas e se inserem dentro da nova forma de enxergar o mercado e os negócios, né? Por isso que a nossa secretaria hoje chama, por exemplo, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, porque por meio da cultura é possível a gente desenvolver emprego, é possível desenvolver a arrecadação de impostos,
eu discordo não, aliás, é o desconhecimento, talvez, da legislação acerca do patrimônio, e a gente tem tentado, no nosso trabalho, justamente trazer a informação para as pessoas, para que as pessoas saibam o que significa tombar, o que significa a preservação e quais são as decorrências disso, né? Então, o senhor, desculpa, eu esqueci o nome dele, que falou, me antecedeu aqui, falou sobre o Decreto-Lei número 25 de 1937, que, na verdade, rege o Serviço de Patrimônio Federal, não o estadual. O estadual tem regras mais atualizadas. Ele falou, por exemplo, da proteção de área envoltória, que é o que ele falou da preservação de um raio de 300 metros de visibilidade. Desde 2003, o Estado de São Paulo não trabalha mais com essa legislação. Desde 2003, é a partir do estudo individualizado de cada um dos bens que são valorados, que você especifica se vai haver área envoltória ou não. E, nesse caso, nós temos uma área envoltória bastante irrelevante, que foi marcada dentro daquele mapa, e que não vai trazer nenhum prejuízo para qualquer tipo de atividade econômica, não vai trazer nenhum prejuízo para os moradores, não vai trazer nenhum prejuízo para quem pretende investir naquela área, que a gente entende que deve, sim, servir para a atividade econômica do município de Piracaia. Então, o que eu gostaria, a minha fala aqui é mais para dizer que, na verdade, o tombamento só desinteressa para quem não tem criatividade. Porque é possível a gente compatibilizar. O senhor Paulo demonstrou isso aqui com a fala dele, trazendo a possibilidade várias, né? Quando o senhor Braulio, por exemplo, citou o Secov é o sindicato dos construtores de imóveis do Estado de São Paulo, e tem outras representações no país. É claro que para o Secov, e eu não estou aqui fazendo um julgamento de valor, eu estou fazendo apenas, demonstrando para vocês quem é que fala. É importante a gente saber de onde essa pessoa fala, né? Quando o presidente do Secov fala que o tombamento traz uma desvalorização, é porque o Secov trabalha com investimento imobiliário. Então, o que acontece? Aqui em Piracaia, isso talvez não seja uma dinâmica tão relevante, porque o município não tem o porte de uma cidade grande, mas numa cidade como São Paulo, você fazer um tombamento de um imóvel, por exemplo, num bairro valorizado, significa que aquele imóvel não vai poder ser demolido e dar lugar a um prédio. Então, é claro que, para o presidente do Secov, o tombamento representa uma desvalorização, porque aquele proprietário não vai poder vender o seu terreno para construir um edifício no lugar. Mas, ainda assim, existe um equívoco, porque hoje, dentro do município de São Paulo, a partir do plano diretor de 2016, foi instituído um instrumento jurídico que se chama transferência do direito de construir. O que significa isso? É o plano diretor, portanto, está na mão do município e do legislativo resolver, por exemplo, o que o senhor Edmundo falou aqui, que ele reformou a casa e não teve nenhum tipo de incentivo fiscal. Isso cabe aos legislativos resolver, não ao CONDEFAT. O CONDEFAT é um órgão executivo, é que faz. Quem tem que resolver as questões decorrentes da preservação é o Poder Legislativo. Então, a Assembleia Legislativa, no caso do Governo do Estado, no caso do município, as câmaras. O que é a transferência do direito de construir? Significa que, quando um proprietário tem o seu imóvel tombado, você vê lá na legislação urbana quanto que poderia ser construído naquele terreno caso pudesse ser demolida a casa. Então, vamos supor que um terreno tem 1.000 metros e, dentro da legislação urbana, esse terreno, se pudesse ser demolida a casa, poderia construir 4.000 metros, ou seja, poderia construir 4 vezes mais. O que acontece? Essa transferência significa que o município entende que, se o proprietário não pode vender aquele imóvel, quer dizer, ele pode vender, mas ele não vai poder vender para que o imóvel seja demolido, ele possa transferir o direito que ele tem adquirido de construir. Ou seja, aqueles 4.000 metros que ele vai deixar de construir porque o imóvel não pode ser demolido, ele pode vender para uma outra pessoa, que pode ser um incorporador imobiliário que vai construir um prédio. E essa pessoa pode aplicar em outro lugar do município, de acordo com a legislação. Portanto, também não é verdade dizer que só recai ônus sobre os proprietários. É fato que a legislação ainda é falha. E a gente, dentro do CONDEFAT, tem trabalhado para apresentar projetos de lei que sejam melhores, que tragam mais benefícios aos proprietários. Mas hoje já existe essa possibilidade e basta o interesse das câmaras legislativas de fazerem isso acontecer.
Portanto, eu acho que, para encerrar, como bem disse a Rosane, nós lá no Condefat, dentro do serviço público, nos pautamos pela legalidade. Isso é um princípio que está expresso na Constituição Federal, no seu artigo 37. Nós não fazemos nada absolutamente de ilegal. Se alguém entende que algo que foi feito pelo Condefat ou por qualquer outro servidor público no desempenho da sua função feriu a legalidade, é obrigação dessa pessoa apresentar um recurso, uma denúncia que seja. Portanto, eu tenho absoluta tranquilidade, eu trabalho há mais de quase 20 anos no serviço público, já trabalhei em outro setor, que não no executivo, mas já trabalhei, e eu nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum processo administrativo, nenhum processo civil, nenhum processo criminal, porque o meu trabalho é pautado pela legalidade. E eu tenho absoluta convicção de que esse estudo que está sendo realizado sobre Bataatuba está sendo pautado pela legalidade. E como eu afirmei, e eu reitero aqui, todos são passíveis de se manifestar dentro do processo, conforme rege a lei, por meio de um documento escrito com identificação. É assim, nós vamos receber, nós vamos ler, nós estamos aqui, são quase 11 horas da noite, nós estamos aqui, né? Nós somos convidadas, não fomos convocadas, então nós estamos aqui mostrando a face do que é o serviço público. É a nossa obrigação, mas nós estamos aqui quando muitas outras pessoas talvez não estivessem. Portanto, nós também estamos com as portas abertas lá, na nossa sede, na Rua Mauá, número 51. E nós estamos aqui no município, estivemos em Bataatuba hoje fazendo vistoria, alguns colegas conversaram com moradores, eu tive, na verdade, fazendo fotografia de máquinas, tudo dentro da legalidade, tudo dentro daquilo que reza o processo administrativo. Eu estou à disposição, a nossa coordenação da UPPH também está à disposição, e é do nosso maior interesse que a construção da solução tem que passar pela preservação, e nós estamos disponíveis para qualquer tipo de manifestação, ainda que contrárias àquilo que a gente entende que é o melhor. Mas é assim que se constrói. Isso é o processo democrático. O processo democrático respeita as instituições. E nós aqui respeitamos a todos igualmente, independente de ser autoridade ou não. Todos aqui são iguais para a gente, e a gente vai acatar todas as sugestões, vamos ouvir todas as sugestões e acatar aquelas que a gente entende, a partir do conhecimento que está sendo construído, e não da nossa opinião, e existe uma diferença entre opinião e conhecimento. Nós vamos ouvir essas sugestões que foram apresentadas aqui, vão ser consideradas no nosso estudo final. Agradeço muito a oportunidade, desculpa ter me estendido. Boa noite a todos. Edmo. Por isso mesmo que eu disse que é um dos princípios da administração pública, e por isso que eu disse que nós estamos agindo com a impessoalidade, levando em consideração o que todo mundo está dizendo. Eu agradeço por você ter lido o artigo 37 e ter difundido para todo mundo. Boa noite. A palavra continua aberta. Alguém quer fazer uso? Eu só queria... Pois não? O Edmo quer falar, mas eu só queria, como eu fiz citado novamente, é bem rápido. Pessoal, eu até vou pedir também, eu sei que está encerrando, eu vou voltar para São Paulo, então se continuar eu vou ter que me ausentar. Mas bem rapidamente, duas informações só, que eu queria que os que estão aqui presentes tenham ciência. Número 1, o Secov foi uma das falas que eu disse. A segunda foi o presidente do Condefat, dizendo que o tombamento provoca desvalorização, sim. Segunda fala, que eu preciso dizer. Quando vocês estão aqui, com todo respeito, eu escutei muita fantasia, senhor presidente, que é assim, tudo funciona rápido, tudo é muito bom. Eu vou te dizer a minha experiência com o Condefat nesses últimos dias. Depois que eu fui lá, eu tentei cópia do processo. Eu coloquei 2 estagiários no meu escritório ligando o dia inteiro para o Condefat, pela manhã e pela tarde. Sabe quantas vezes eu fui atendido? Nenhuma. Eu mandei, e aí fica o diz que me diz. Aí eu mando com provas. Eu mandei um e-mail para o Condefat, sabe quantos dias demorou para responder o meu e-mail? 15. Sabe o que eu fiz no Condefat durante toda a manhã que eu estava lá presente? Eu fiquei escutando os conselheiros discutindo multas que seriam impostas às pessoas que desobedeceram às proibições impostas pelo Condefat. Então, assim, não vamos pensar em fantasia. Essa é a realidade. E isso é o que nós enfrentamos na prática. Obrigado.
Está aberto. Complementar. A palavra está aberta. Eu gostaria só de dizer que, eu não sei qual foi, mas assim, nós atendemos 645 municípios, então talvez seja difícil atender o seu e-mail imediatamente, mas nós temos outros 645 municípios para atender, além de outros proprietários também. Mas o senhor foi respondido. Com relação à aplicação de multa, ela só ocorre quando a gente comete uma infração. Então, isso também está dentro do processo legal. Não existe nenhuma ilegalidade naquilo que o senhor está dizendo. O Conselho também delibera infelizmente, sobre infrações de pessoas que muitas vezes até acabam demolindo imóveis inadvertidamente e ilegalmente. Então, não vejo nenhum problema na sua fala. E como o senhor disse, de fato, o presidente falou isso, e eu discordo dele, e ele apenas proferiu a opinião pessoal dele, como qualquer um pode apresentar. É isso. Senhor Edmo. Por favor, uma pergunta que eu gostaria de fazer a respeito da sua fala, Débora. Quando você fala que não há incompatibilidade econômica com o imóvel tombado. Muito bem. Eu apresentei várias justificativas aqui que nos torna inviável a utilização do casarão, antiga residência do senhor Ian Tonimbata, pela Balagro. Na sua interpretação, na sua avaliação, o casarão também se aplica a essa máxima? O senhor me desculpe, eu não me lembro exatamente quais foram todas as informações que o senhor apresentou. O senhor quer que eu leia todos eles, ou então lamento que o senhor não tenha prestado atenção, não, porque para mim elas são importantíssimas, e vocês falas. Estão aqui para nos ouvir, inclusive. Pois não, eu estou ouvindo, eu estou pedindo para o senhor, por gentileza, se quiser repetir, eu vou responder. A senhora não tem, então, a avaliação ainda sobre o casarão precisa ser feita ainda, é isso? Não, nós não visitamos o casarão ainda, né? Portanto, a gente precisa conhecê-la. Então, eu lamento que as minhas colocações aqui foram falas em vão. Para a gente poder avaliar... Para a sua pessoa, infelizmente, foi. Eu acredito o seguinte... Agradeço, de qualquer forma, e lamento que não tenha sido observado as minhas observações, senhor presidente. Lamento muito isso. Eu não disse ao senhor que eu não ratifica mais a minha solicitação e minha observação inicial, é que nós não estamos sendo ouvidos desde o começo. E eu insisto que o processo volte ao início. Essa é a minha sugestão. Só mais um pouquinho, por favor. Eu posso responder ao senhor? Só um pouquinho, por favor. Eu anotei tudo que Débora poderia responder em relação às suas perguntas, eu também posso responder. Pois não, por favor, responda. Anotei vários pontos. O comentário, eu fiz uma pergunta para ela, porque o comentário que o tombamento não impede a utilização econômica do imóvel foi ela que fez. Pois é, mas tanto Débora como eu compartilhamos da mesma percepção a respeito do tombamento. E qual a sua opinião sobre a Balagro? A minha opinião sobre a Balagro? Qual o posicionamento, qual a interpretação que vocês fazem? A nossa interpretação é a seguinte: o senhor já preservou o imóvel. O senhor poderia ter demolido um imóvel que encontrou quase sob ruínas. Pelo fato de ter preservado, o senhor viu naquele objeto arquitetônico uma funcionalidade e integrou esse edifício antigo ao seu complexo, mesmo que o edifício tenha passado por uma reforma e atualmente ele funciona como escritório do senhor. E aparentemente funciona muito bem, da mesma forma que as outras instalações da sua empresa. Com o tombamento, nada mudaria em termos do funcionamento do seu escritório. Se o senhor dissesse, pretendo construir mais outros galpões industriais, a legislação que o senhor teria que observar, caso não prevesse a demolição do casarão, seriam as legislações municipais, que do ponto de vista da preservação, mantendo o imóvel preservado, o senhor já estaria... Então, eu insisto mais uma vez que, lamentavelmente, as minhas argumentações não estão sendo consideradas. O senhor está falando sobre o processo. Na nossa avaliação, pelas documentações que nós temos lá e pela utilização que nós fizemos do casarão, são incompatíveis com o tombamento. Se são incompatíveis, se você já manifesta que não está sendo a discordância disso, então, lamentavelmente, nós estamos perdendo tempo aqui, especificamente eu. O senhor pretende desenvolver um outro tipo de atividade que demande uma reconstrução do edifício? Eu não sei. O futuro, se o senhor não sabe a pergunta, também não sei a resposta. O futuro só Deus pertence, eu não sei. Sim. Eu não consigo utilizar o imóvel, sendo com o imóvel tombado, exercer as funções que eu tenho lá dentro. Eu fiz leitura disso. A função da qual as pessoas que estão lá dentro estão desenvolvendo hoje. Porque se o senhor utiliza hoje como escritório, é plenamente compatível.
com o tombamento. Então, acho que nós estamos aqui, na minha interpretação, com todo o respeito às outras partes, nós já estamos aqui jogando o jogo de cartas marcadas. Só uma pergunta. Essa é a minha observação apenas. Eu tenho mais uma pequena observação, quando a senhora fala que nós não tivemos, isso é só um comentário, não tivemos incentivos. Nós não tivemos incentivos porque nós não solicitamos incentivos, tá? Porque nós não entendíamos que nós não precisávamos. E eu também acredito que eu não necessite vir pedir incentivos, porque eu acredito que o casarão não será tombado, tá? Então, mesmo que a moça que sugeriu aqui na frente que nós solicitamos incentivos fiscais, na minha opinião, isso não será necessário, porque no nosso entendimento o casarão não será tombado. Pois as atividades que nós exercemos lá dentro são incompatíveis com o tombamento. Havendo o tombamento do casarão, para a finalidade que nós exercemos lá, ele não mais servirá. Sr. Edmond, posso fazer uma pergunta para o senhor? Posso fazer uma pergunta para o senhor? Por favor. Eu gostaria de saber o que o senhor entende pelo tombamento. Posso ajudar na pergunta? Só que eu vou devolver para vocês, para as duas. Ele só não pode mexer no casarão. Se ele quiser construir mais galpões na área, ele pode. Ele pode mexer no casarão. Ele só não pode sem autorização do Valefat. Ele pode. A questão é que quando ele for fazer algum tipo de intervenção, nós nem sabemos que tipo de preservação... No casarão. No casarão. Nós estamos falando aqui da proposta que foi apresentada e a proposta prevê apenas... Se eu estiver errada, por favor, me corrija, Rosane. A proposta prevê apenas a preservação do casarão, tá certo? Nós não sabemos ainda, porque não chegamos ao fim do estudo, qual vai ser o tipo de proteção que pode ser aplicado. Essa proteção, por exemplo, pode ser apenas da parte externa da casa e do volume da casa, não necessariamente a parte interna, que é o que geralmente se faz. A preservação só do que fica por fora e do volume da casa. Geralmente é isso que ocorre. E no terreno? O terreno não está incluído no tombamento. O casarão está onde? Não, a proteção recai só... Não. Então, mas é isso que eu estou dizendo para o senhor. O que o senhor entendeu pelo tombamento? Ele pode fazer galpão se ele quiser, expandir a indústria? Do ponto de vista da preservação do patrimônio, sim. Agora, tem as questões da legislação municipal, que não nos compete. Portanto, se o senhor tivesse ouvido o que eu falei, o senhor não prestou atenção, mas desde 2003, o senhor vai ouvir? O senhor pode ouvir o que eu tenho a dizer? Vamos manter o debate. É importante para o senhor entender, porque o senhor está utilizando uma legislação que já foi superada por uma legislação de 2003. Sim, eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso, desculpa. O senhor está equivocado. Senhores, não é uma resolução, é um decreto. É um decreto do ano... Posso falar? Posso terminar? Então, se o senhor... Talvez se o senhor... Eu vou pedir pro nobre colega... O senhor quer fazer... Se o senhor puder vir fazer parte da mesa, Wilson? Para a gente poder falar na... Viu, senhor presidente? Se o senhor puder vir para cá, para a gente falar na... Para a gente utilizar o microfone. Senhor presidente, agradeço o convite para eu fazer parte aqui da mesa. Posso só terminar, por gentileza? Não, eu gostaria só de continuar esclarecendo a questão. E eu gostaria, por gentileza, que o senhor desse 2 minutos da sua atenção, senhor Edmond, para o senhor entender aquilo que eu estou dizendo, por gentileza. Eu já lhe dei 3 horas da minha atenção e darei mais quanto tempo for necessário. Eu estou aqui para ouvir. Então, por gentileza. E tudo que eu apresentei, eu gostaria de continuar a explicação sobre... E aí depois agora, eu entro no tema. Eu gostaria de ser ouvido com imparcialidade, e vocês já têm uma definição. Então, acho que nós estamos perdendo tempo aqui, eu insisto nisso. Então, o senhor talvez não tenha entendido que, como eu disse, a nossa função é técnica e é fornecer informações para um conselho que toma a decisão. Não somos nós que tomamos essa decisão. São 24 pessoas que tomam... Não é pré-estabelecido, o senhor me desculpe. Entendeu? Isso é a opinião do senhor. E eu concordo. Tudo bem, é a sua manifestação. Posso continuar, por gentileza? Eu estou prestando esclarecimentos e eu gostaria que o senhor prestasse atenção no que eu estou querendo explicar para o senhor. Eu estou prestando atenção no senhor. Eu estou. Quando eu falei, apresentei minhas argumentações,
A senhora, em momento algum, prestou atenção? Quem disse que eu não... O senhor está tirando conclusões a partir da sua percepção. Não, eu sei o que o senhor falou. Eu só não me lembro exatamente todos os quesitos que o senhor citou. Nem o senhor lembra de tudo que eu disse, por isso que tem gravações. É para isso. Mas como eu estava respondendo ao senhor presidente da casa... Eu estou ouvindo, pode falar, por favor. Obrigada. Como eu estava dizendo, o nível de preservação vai depender quando chegarmos ao final do estudo, tá certo? Essa preservação costuma, de um modo geral, principalmente quando se trata de residências, nós entendemos que existe uma necessidade de adaptação dos imóveis para o desenvolvimento da vida normal. Então, por exemplo, não faz sentido a gente preservar casas do início do século que tinham banheiros do lado de fora e dizer que não pode construir um banheiro do lado de dentro desse imóvel, tá certo? Então, a preservação leva em consideração tudo isso. Vamos supor que, ao final do estudo, nós entendamos que esse casarão deva ser preservado, mas que o que deva ser preservado consiste apenas na sua fachada e no seu volume, ou seja, aquele volume que aquela casa ocupa naquele espaço. As modificações podem ser feitas? Podem, desde que sejam submetidas previamente a uma avaliação do CONDEFAT, que vai apontar se a modificação vai apresentar algum tipo de dano ou não ao patrimônio. De um modo geral, é isso, tá certo? Não é que não pode mexer. Pode, mas vai seguir algumas regras. É isso. Com relação ao entorno, e aí respondendo ao senhor... Como é o seu nome, por gentileza? Wilson. Respondendo ao senhor Wilson, como eu disse, talvez o senhor, infelizmente, não tenha estado, talvez, aqui, eu não sei. Desde 2003, o CONDEFAT, existe um decreto que não desregulamenta, mas, na verdade, desobriga o Conselho, nas suas decisões, de estabelecer um raio automático de 300 metros a partir do bem tombado. Portanto, a partir da avaliação individual de cada bem, é estabelecido se uma área envoltória vai ser aplicável ou não. No caso do casarão do senhor Edmond, não existe a previsão de uma área envoltória para este imóvel. Portanto, a legislação que o senhor citou, além de ser uma legislação que se aplica à atividade do órgão federal, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se aplica no nosso caso, porque nós temos um decreto estadual que estabelece de maneira diversa. Portanto, desde 2003, não é dessa forma que ocorre. É isso que eu gostaria de explicar e de esclarecer para o senhor. Essa é a função da gente aqui. Seu nome é? Desculpe. Débora. Débora. Só para que não tenha desentendimento, na verdade, acabei falando ali, o presidente me deu até a oportunidade de vir aqui falar. Embora você mencionou que o decreto 25 já é uma legislação que não se aplica, mas você não mencionou qual é o novo decreto. E se me dá só um minutinho, deixa eu você pode, por gentileza, confirmar? Não, a gente pode consultar depois, é que você não falou, é por isso. Aí eu só queria dizer o seguinte, que até pelo sou leigo e com pouco conhecimento que tenho, eu desconheço que uma legislação, tanto municipal quanto uma legislação do governo do Estado de São Paulo, pode se superar a uma legislação federal. Eu não tenho esse conhecimento, desconheço com previsão legal pela Constituição Federal, até porque a Débora mencionou, e eu achei muito prudente você mencionar o tempo inteiro, e quero que você saia daqui ciente que, em momento algum, nós acreditamos que vocês estão fazendo alguma coisa fora da legalidade, em hipótese alguma. Tudo dentro da legalidade. O que nós questionamos aqui é que não foi dado... Eu discordo, tá? Se alguém mencionou fora da legalidade, eu discordo. Porque existe uma previsão legal, existe uma base legal para isso. O que eu não concordo é que, quando você mencionou o artigo 37, você esqueceu da publicidade, que não foi dado publicidade ao município, e quando você fala da moralidade, da impessoalidade... Legalidade, impessoalidade, moralidade, mas você publicidade e eficiência. Então, mas a publicidade e a eficiência você não mencionou, você mencionou só a legalidade. Então, assim, como as pessoas aqui são pessoas que, com todo o devido respeito, não são operadoras do direito, então elas não têm esse conhecimento. Sim, então, por isso que nós estamos falar aqui. na legalidade é muito fácil, mas nós temos que lembrar da publicidade e da eficiência para que o município possa
ter aí que um você avanço. entende por tal. publicidade na administração Olha, pública? e primeiramente que não deveriam ter feito da maneira que foi feito, sem dar publicidade para a sociedade O que é todo, publicidade para né? o senhor? E vieram depois já, publicidade é você levar ao conhecimento da sociedade. Foi publicado aquilo... no Diário Oficial. Não. É Isso assim? É assim. O governo do Estado se manifesta por meio de publicação. Desculpa. Ninguém... Claro que foi. Gente, 5 dias úteis antes da reunião do CONDEFAT é apresentado. Olha, eu vou fazer. Antes de publicar no Diário Oficial, antes de publicar. Publicado no Diário Oficial com 5 dias úteis de antecedência a pauta do CONDEFAT. Vou pedir para cada um fale de uma. Como eu disse, cada um fale de uma vez. Se existe, eu vou, assim, eu acho que a coisa está se tornando já meio inócua e o que eu quero dizer o nobre presidente tomou existe, ciência do conhecimento que existia um processo de tombamento? Não. A Câmara de Vereadores tomou ciência? Também não. Foi dado publicidade antes da publicação ou só depois? Me permite só... Vamos só cada um falar... Vamos falar em cima do outro. Primeiramente, aqui o decreto que foi citado aí, é o 25, ele organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Em relação ao IFAM. O IFAM não aplica ao Estado de São Paulo, que tem uma lei estadual específica que regula e não tem os 300 metros no entorno dessa lei estadual. Pelo que eu... Ela já teve, mas hoje esse dispositivo foi revisto. Pode não ter. Então é a lei estadual, mas obrigado. Agora só para complementar. O decreto que trata da desobrigação de impor automaticamente raio de 300 metros ao CONDEFAT é 48.137, de 7 de outubro de 2003. Esse é o decreto. É recente até. E o que acontece? Eu acho que a gente tem que procurar conciliar o novo com o antigo. Então, não adianta. Eu acho que tem muito interesse econômico envolvido nisso daí, e isso dificulta, às vezes, porque a gente acaba indo pelo lado pessoal. Mas o que é importante Piracaia, eu acho que é uma região de desenvolvimento, Bataatuba, inclusive tem um parque industrial, um condomínio industrial que está saindo do lado do Nashville ali. E não é por isso que está implantada a empresa. Então não é que vai a leilão e vai automaticamente gerar, porque a gente não tem nem como obrigar quem comprar a gerar emprego lá. Ele pode fazer loteamentos residenciais. Então a gente não sabe o que vai ser feito. Mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que chegar aqui e pautar na conciliação, tentar chegar... Eu acredito, uma pergunta que eu tenho a fazer. É possível o conselho que vai decidir isso. Daí vocês vão reunir o material e vão levar ao conselho. É uma sessão pública do conselho e cabe uma sustentação oral das partes. Não, vai ter. Você foi prévia. Não, essa foi a primeira fase. Agora, deixa eu só concluir. Eu vou falar, por exemplo, se fosse dado publicidade, vai tombar tal imóvel, eu quero ver se vai iniciar o processo de tombamento, o cara vai lá e derruba. Antes de você declarar que não pode mexer na área. Então, é uma questão óbvia. Sim. Que você só vai dar publicidade em determinado momento. Mesmo assim, o CONDEFAT publica com 5 dias de antecedência no site. Eu não entendi como é que você falou. Eu falo o seguinte, se vai iniciar um processo e todo mundo está tomando conhecimento, o proprietário principalmente, certo. E já está sabendo que está em processo de tombamento, que tem um momento que a partir dali não é permitido, acho que é com a notificação, na verdade é o seguinte, que não pode mexer mais no imóvel. Toda reunião de conselho tem a publicação da pauta, tanto no Diário Oficial, quanto no site do CONDEFAT, com 5 dias. Uai, mas isso é publicidade, me desculpe. Não, desculpa. Mas é uma publicidade para não ficar sabendo. Vamos lá, novamente, desculpem, mas novamente, existe a nossa opinião e existe a legislação. Se o senhor deixar eu terminar. Portanto, deixa eu terminar, por gentileza. E eu acho, mais uma vez, eu ressalto que se alguém entende que existiu algum procedimento que descumpriu o processo administrativo,
tem o direito de apresentar uma denúncia, uma contestação dentro do âmbito do processo administrativo ou o Ministério Público. Nosso trabalho está sujeito à verificação de qualquer órgão, o trabalho é público. Eu acho que é isso mesmo. Continuando, e aí para esclarecer, e eu acho que a gente pode caminhar para o final, porque senão a gente não vai sair daqui. Deixa eu terminar, por gentileza, por favor. Todo ato, pela lei, tem que ser público. A forma que o governo, não só do Estado, mas federal e municipal, tem de se comunicar publicamente é por meio do Diário Oficial. Desculpa, o senhor não lê, tudo bem, mas a publicidade foi feita. Portanto, desculpa, a lei estabelece a publicidade. A publicidade foi dada por meio do Diário Oficial e, adicionalmente, o CONDEFAT publica 5 dias úteis antes da reunião a pauta no site do CONDEFAT, com sessões públicas, abertas ao público, sempre às segundas-feiras quinzenais. Débora, acho que ele colocou uma coisa para você aqui, e é por isso que eu estou querendo levar a pergunta a ele, e você esclareceu muito bem, e eu tive esse entendimento, mas se eu puder repetir... Então, eu acho o seguinte, se a pessoa que quer dar uma destinação diversa na área, economicamente, e ela fica sabendo que vai haver um processo de tombamento, e ela não quer, ela tem uma ideia de fazer um empreendimento, ela vai demolir o imóvel para viabilizar economicamente. Então o senhor está querendo dizer, então, que não foi cumprido a legislação e que não houve a publicidade devida? Não, eu não sei, eu estou falando que... Não, pode ter tido a publicidade. Porque houve a publicação, mas é uma publicidade, o proprietário, é uma publicidade que você é igual processo judicial. O proprietário foi notificado? Não, isso a notificação só... O síndico da massa foi notificado? Eu acredito que não, mas isso é o procedimento legal. O síndico da massa não foi notificado? Doutor Demilson... A prefeitura foi notificada? Ninguém foi, é um procedimento legal, foi pelo Diário Oficial. Não precisa falar com o governador. Foi pelo Diário Oficial. Doutor Demilson, nessa colocação que o senhor fez, a família Matarazzo foi ligeira e passou a rasteira no CONDEFAT. Exatamente. Quando começaram a cogitar da pauta, foram lá e derrubaram, implodiram todo o casarão da Vila Paulista. Porque eles tinham outra visão no empreendimento. Então, isso aí. E só para completar o seguinte... Você imagina um prédio na Paulista... Eu repito e digo novamente, não termina em 90 dias. Se, para responder um simples e-mail, o CONDEFAT demorou 15 dias para responder ao doutor Bata, como a senhora mesmo disse, e justificou o seguinte, nós não temos pessoal suficiente, são poucas pessoas para atender 600 e tantos municípios. É por isso que eu, então... mais uma vez afirmo, não termina em 90 dias e nem em 9 meses. E fica meu pedido aqui ao prefeito, aqui o presidente da Câmara, para que marque uma agenda com o governador, para que a gente possa depois debater. do conselho... eu só vou pedir para a gente já ir encerrando, por favor, considerações finais. Débora, considerações finais. Uma pergunta. Se o conselho decidir, cabe, o governador tem poder para... Mas eu acho que isso aí não é pertinente. Eu acredito que é pertinente. Não, ele perguntou, vai virar um debate político. É só uma informação. Eu acho que é importante só para esclarecer como funciona. A decisão, então, nós finalizamos nosso parecer em 90 dias, porque nós temos compromisso público que foi firmado. O nosso trabalho será entregue dentro dos 90 dias ao Conselho do CONDEFAT. Esse é o compromisso estabelecido da área técnica e esse compromisso será cumprido porque nós temos comprometimento público. É o que eu espero. Não, e o senhor tem todo o direito de esperar, porque nós somos o serviço público. Uma vez que está registrado muito aqui, bem. Continuando. Pois não. Finalizado o parecer, nós encaminhamos isso para o Conselho. O Conselho tem um prazo para designar um conselheiro relator. Chegou lá, uma pessoa vai relatar todo esse processo e tem até 30 dias para devolver isso para o plenário e ser debatido coletivamente no plenário. Feito isso, abre-se, e vamos supor, independente da decisão, seja pelo tombamento ou pelo arquivamento do pedido, toda decisão, como todo processo administrativo, cabe recurso. Abre-se o prazo de 15 dias para qualquer interessado, qualquer pessoa, apresentar o recurso. Feito esse recurso, isso volta à análise técnica, até a área técnica manifesta-se sobre aquelas contestações, devolve ao Conselho, que vai apreciar se acata ou não as contestações. Isso vai, por fim, se for tombado, para homologação do secretário. Caso o secretário entenda que
alguma das manifestações tenha pertinência e não deva haver o tombamento, também pode ser finalizado ali e o secretário pode não homologar, ou seja, o secretário pode ser contrário ao entendimento do Conselho. Se o secretário optar pelo tombamento, ainda assim cabe o recurso ao governador do Estado de São Paulo. Portanto, cabe 3 recursos ao menos. Portanto, a decisão vai ser política. E amplamente plena dos direitos de contraditório, ao contrário do que as pessoas... Lembra do presídio, prefeito? Iam fazer um presídio aqui. Fomos lá, resolvemos o problema. Débora, só finalizando, isso me preocupa, que isso, a gente que é agente político, e é bom todo mundo escutar, quando você termina, que o nobre ex-vereador, resumindo, é que nem Tribunal de Contas. Ele vai, ele reprova, a Câmara aprova, quer dizer, extremamente político. Eu não queria que fosse isso daí extremamente político. Olha, como eu disse, nós somos da área técnica. Quer dizer que então toda a área técnica que faz audiência, que não sei o quê, eu estou vendo que vai estar na mão do Dória e ele que vai definir isso daí. Eu acho que já está tombado. Eu acho que já tombou, já faz tempo. Silvino, desculpa, mas a audiência quem fez foi a Câmara de Vereadores de Piracaia. A área técnica não fez audiência nenhuma. Nem na primeira instrução, na construção do projeto, e nem fase nenhuma. E nós estamos na terceira fase, eu insisto. E lembrando não teve nenhuma audiência. E eu tenho gente aqui de Batatuba nos ouvindo, e bastante transmissão, que quando se fala assim 90 dias, e tomara que, eu queria até, quem está fazendo a ata da Câmara, que não são 90 dias, é para entregar o relatório da equipe técnica. Exatamente, foi esse o compromisso. Então vocês estão vendo que não são só 90 dias. Isso é bastante. Isso é bom, Débora, com todo o respeito ao Condefat, claro, e com todo o respeito a você que está aqui. Prestar esclarecimentos, até uma membro do Condefat está grávida, está aqui até essa hora, mas deixar claro que é o serviço do Condefat em 90 dias. Isso vai anos, porque vai ter recurso daqui, recurso dali. Porque senão fica o quê? Prefeito. Fica a área técnica do Condefat aqui e vocês saem daqui como vilã. Então, eu queria deixar bem claro, isso Débora, porque isso é importante desde colocar. O começo, que nós aqui não temos poder deliberativo algum. A nossa função é técnica e a gente veio aqui para prestar esclarecimentos técnicos. Então, eu acho que está na hora também, agora que o presidente já, mais uma vez eu parabenizo pela essa audiência pública, e pegando o gancho do seu Edmo, eu acho que agora está na hora de fazer mais audiência pública. Temos aqui agentes políticos, e tentar sentar com todo mundo e entrar no bom consenso isso daí. Porque sabe o que vai acontecer? A área técnica vai entregar. Daí vai ter recurso do outro lado, recurso de um lado, recurso do outro lado. O que vai acontecer? Não tem tombamento, não tem progresso da cidade, ninguém recebe de Batatuba, os maiores prejudicados. O povo que tem que receber de Batatuba. Então vamos falar com o governador logo, prefeito. Vamos falar com o governador logo. A questão não é essa. Eu acho que a questão agora tem que ouvir todo mundo e chegar no consenso. Isso que eu vejo. Eu acho que assim, eu estava conversando hoje, só para finalizar, eu estava falando hoje no gabinete, Wilson, que isso daí, até o seu Edmo falou, isso aqui tinha que ser provocado bastante antes. Eu fico até... Eu acho que essa audiência pública que sirva de... A gente não sabia. Que sirva de exemplo para várias audiências públicas, porque isso mostra que tem que o debate para chegar no coeficiente comum. Obrigado, gente. O mais importante, acho que o debate democrático foi estabelecido, discussões aí, discordâncias de ideias são normais. Agradeço as técnicas do Condefat, agradeço ao senhor Luiz Henrique, ao Wilson, ao Dirceu, ao seu Edmo, a todo o público presente. E só deixo um apelo aqui a vocês concreto, tá? Que vocês, do Condefat, eu sei que vocês são na área técnica, mas o futuro da nossa cidade está na mão de vocês. Eu acho que, quanto à vila ser tombada, ninguém é contra. Mas o aeroporto e aonde está uma das maiores indústrias de Piracaia, Balagro, eu acho que, eu peço para vocês, não sei se é possível, encarecidamente que olhem com mais carinho. Tá? Então, mais uma vez agradeço a presença de todos, né? Da Guarda Municipal sempre presente, senhor prefeito, os nobres pares, os funcionários da casa, e dou por encerrado a presente audiência. Muito obrigado.